Lunáticos. Eles são todos lunáticos. Leilin estava com medo. Tais métodos insanos resultaram definitivamente em um contra-ataque frenético de todo o mundo dos deuses, que finalmente se transformou em um ódio entre os dois que não poderia ser resolvido. Talvez até mesmo a vontade mundial do mundo dos magos não concordaria com isso. Esses 8 segundos enlouquecidos devem ter lutado até os limites e caído na antiga guerra final. Claro, havia uma possibilidade deles sobreviverem, se escondendo na escuridão e lambendo silenciosamente suas feridas, talvez até mesmo esperando pela próxima oportunidade para lutar novamente. Afinal, uma vez atingido o nível 7, sua força de vida e adaptabilidade seriam impulsionadas a um grau incrível. Coisas como a criação de dezenas de milhares de clones, o renascimento usando uma gota de sangue não era um problema para esses seres que haviam atingido os limites do poder. Talvez, fora de todas as existências que vi, pode haver algumas pessoas que ainda são ambiciosas e desejam invadir. Leilin acariciou seu queixo, seus lábios se curvaram em um sorriso, mas eu gosto disso. O avanço depois de alcançar o nível 7 é muito lento. Não pode ser comparado à velocidade da pilhagem para conseguir mais poder. O núcleo-mãe tinha mesmo dito a Leilin uma importante informação que tinha a ver com os deuses do mundo dos deuses. Embora também fossem magos de nível 7 que haviam compreendido as regras, seus caminhos diferiam dos magos como esses, com os deles sendo chamados de caminho da fé. Reunindo as emoções e até mesmo dissipando a força da alma das formas de vida intelectual, elas seriam fundidas com suas próprias leis e então queimariam com chamas divinas, começando assim a trilhar o caminho de um deus. Como cada mundo era diferente, seus sistemas de força diferiam. Alguns mundos nem sequer tinham isso. Isso era algo que Leilin já tinha uma profunda compreensão. Embora o caminho da fé fosse semelhante ao caminho das ofertas, era essencialmente diferente. Claro, Leilin não se concentrou nisso, mas em outra informação importante que Amotekor havia divulgado. O poder das leis que os deuses possuíam era facilmente capturado pelos magos. Durante a antiga guerra, muitos magos mataram deuses e tomaram o poder das leis, avançando rapidamente. Além disso, havia rumores de que os deuses poderiam fazer o mesmo, mas tinham que pagar um preço alto. Poder para aproveitar as leis. Leilin riu. Ele sabia disso há muito tempo e até colocou isso em prática. Sim. O soberano rei Dagola, Belzebu, era um deus do mundo dos deuses. Claro, era mais adequado chamá-lo de demônio. De qualquer forma, parecia haver campos divididos em bons e maus, e os seres que mantinham a ordem eram chamados de deuses, enquanto os opostos eram chamados de demônios, diabos ou coisas semelhantes. Não importa como os nomes mudaram, era inegável que eles possuíam uma força imensa que outras formas de vida intelectual só poderiam adorá-los com medo. Como existências que tanto apreenderam as leis, é impossível para mim tomar as leis de Ignox. Talvez eu ganhe essa habilidade uma vez que cheguei ao nível 8, mas eu teria que pagar um preço enorme e me esforçar muito. E isso é mesmo depois de eu entender completamente a lei de devorar. Mas Belzebu é diferente. No meu avanço anterior, o processo parecia muito fácil, mesmo com a ajuda do purgatório mundial e dos meus planos anteriores. Ele veio do mundo dos deuses. E o fato de que seu poder de leis era tão facilmente aproveitado era uma das razões pelas quais Leilin o atacava. Se não, Leilin poderia se concentrar apenas nas Naked ou Ager, mas despir-se de suas leis seria uma tarefa impossível. Sem dúvida, teria dado origem a enormes variáveis que poderiam ter afetado seu avanço anterior. Com base no que a Mãe Núcleo disse, as existências de leis no mundo dos deuses têm uma certa característica. Sua força vem da combinação de uma teocracia, fogo divino e o poder da fé. Se um método correto for encontrado, é muito mais fácil tomar o poder das leis deles em comparação com outros mundos.
Esta é a razão pela qual muitos magos do antigo mago mundial concordaram em declarar guerra a eles. Seres poderosos poderiam então aproveitar a fonte de origem do World of Gods, enquanto as outras existências de Leos caçariam deuses e obteriam todo tipo de Leos, avançando rapidamente. Claro, havia outras variáveis. Lei ponderou sobre isso. Se as coisas fossem simples assim, o mundo dos deuses teria sido destruído há muito tempo. Esses deuses podem ser mais fracos quando lutam fora das paredes de cristal, mas se deveria na terra do mundo dos deuses, eles iriam ganhar enormes aumentos e até mesmo superar a força de magos similarmente classificados. Talvez, a partir dos domínios do demiplano que eles criam, esses impulsos podem atingir um reino inimaginável que lhes permitiria lutar contra aqueles que estão acima de sua posição. As forças aliadas do mundo dos magos não estavam limitadas apenas ao mundo dos magos. Era uma época em que os antigos magos eram mais brilhantes e esplêndidos. Dos mundos que haviam conquistado, uma onda de poderosos magos chegou e se juntou à guerra. O resultado final, no entanto, foi que o mundo dos deuses foi capaz de resistir contra os muitos mundos poderosos. A luta terminou com ambos os lados derrotados e gravemente feridos. Tal resultado aterrorizante fez com que muitos magos se tornassem pálidos depois de ouvir sobre os deuses. É o sistema de força do mundo mais poderoso, afinal. O caminho da fé definitivamente tem seus méritos. Os olhos de Lei brilharam. Quanto mais poderoso era um deus, mais aterrorizante era o caminho da fé, o que só serviu para aumentar sua curiosidade. Talvez as existências antigas não tenham entendido errado. Somente fundindo deuses e magos é que podemos alcançar uma força que supera a eternidade. Os olhos de Lei ardiam com fervor no interior. Existências antigas, eu vou assumir o seu trabalho inacabado a fim de transcender o mundo material e alcançar a eternidade. Lei não se importou em conquistar o mundo dos deuses. Todos os obstáculos que estavam em seu caminho seriam esmagados sem hesitação. Também, quando se trata de conquistar o mundo dos deuses, eu tenho uma vantagem incomparável. A boca de Lei se curvou em um sorriso, raios que eram como as estrelas cintilando em suas mãos. Esta foi a coordenada de um mundo, dando uma aura única e mantida dentro do sentimento de uma grande história. As coordenadas do mundo dos deuses existem nas memórias de Belzebu. Isso me poupa o esforço de trocar por isso de outras existências de Leos. Lei preferiu esconder seus motivos. Enquanto aqueles que haviam participado da antiga guerra final definitivamente conheciam a localização do mundo dos deuses, Lei não queria trocá-los por eles. Anunciar seus planos para o público não foi uma escolha sábia. Além disso, a partir do fracasso do Magus World pela última vez, ficou evidente que a invasão vigorosa não funcionaria. Um método mais secreto deve ser usado em vez disso. As coordenadas são apenas a entrada. Ainda há um grande problema para realmente entrar no mundo dos deuses. Lei não pôde deixar de recordar a introdução ao mundo dos deuses. Comparado a outros grandes mundos, a estrutura do mundo dos deuses era extremamente única. Na dimensão material, havia muitas outras dimensões que eram tão compactas quanto uma colmeia. Fora das muitas dimensões havia uma camada de parede de cristal que era tão resistente que era aterrorizante. Lei estava acostumado a chamá-lo de barreira do mundo. Esta parede de cristal uma vez impediu a existência de outros mundos. Depois da antiga guerra, o mundo dos deuses até reforçou conscientemente a parede de cristal. O poder isolante resultante fez com que, mesmo que os antigos magos reaparecessem, eles ainda seriam incapazes de penetrá-la. É claro que, uma vez atacada a parede de cristal, haveria uma reação e hostilidade do mundo dos deuses. Lei não achava que seria difícil para os deuses remanescentes ou recém-avançados cuidar dele. Não importa o quão poderoso ele possa ser, ele ainda era incomparável com os deuses que haviam sobrevivido à antiga guerra. Claro, isso se refere à sua situação atual.
As coisas podem mudar no futuro. Resumindo, as coordenadas do World of Gods não são um problema. O problema é como romper a parede de cristal defensiva. E quando se trata disso, eu tenho um ótimo professor Leilin Rio. Uma maneira inteligente de romper a parede de cristal deve ser algo em que as outras existências de Leus estivessem trabalhando fervorosamente. No entanto, até agora, nada havia dado frutos ou então a guerra antiga teria entrado em erupção mais uma vez. A parede de cristal era como uma cidade sitiada. As pessoas podem querer entrar do lado de fora, enquanto as pessoas dentro queriam sair. Evidentemente, o soberano rei da glutonaria, Sr. Beelzebub, havia conseguido. Ele obviamente havia agarrado as brechas da parede de cristal e contornado o poder do isolamento, chegando do lado de fora. Ele passou por uma série de atividades, incluindo alguns investimentos e disseminação da fé. Ele tinha sido escondido e, enquanto ele havia sido extinto algumas vezes ao entrar em outros mundos, nenhum magia havia percebido sua verdadeira identidade e só o levou para uma existência de outro mundo. No entanto, não importava o quão cuidadosamente Beelzebub tivesse escondido sua identidade, Leilin o colocou na palma da mão e transformou seus planos em uma tragédia. Não só ele se transformou em um trampolim para Leilin avançar, a maior parte do poder de suas leus havia sido tomada, fazendo com que seu corpo principal ficasse gravemente ferido em um sono profundo. Até mesmo o caminho para dentro e para fora do mundo dos deuses era agora conhecido por Leilin, tornando-se cúmplice de sua própria queda. Evidentemente, se Leilin pudesse entrar com sucesso no mundo dos deuses, a primeira coisa que faria seria matar Beelzebub e aproveitar todas as suas forças, permitindo-se entrar completamente no reino do nível 7. O próximo passo é realizar muitos experimentos astrais. Enquanto solidifico minha força, encontrarei maneiras de ficar atrás da parede de cristal. Leilin tinha planos claros sobre o que ele queria fazer no futuro. O que Beelzebub possuía era a saída de dentro, e porque ele era nativo do mundo dos deuses, era mais fácil para ele do que para Leilin. O que Leilin precisava fazer agora era fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o caminho que Beelzebub havia usado até que ele pudesse assumir completamente uma identidade falsa e entrar naquele mundo.